Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje na NBA, dia 8 de janeiro de 2025. Vários jogos muito legais para a gente assistir, jogos bem disputados que prometem muito, mas o nosso foco aqui é fazer dinheiro com a NBA, sempre focando nos números e estatísticas, tentando explorar as equipes que tenham defeitos mais fracos ou então pontos fortes mais evidentes e constantes para a gente poder fazer uma graninha. Antes da gente começar com os nossos palpites, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 150 likes, comenta aqui embaixo qual é o seu palpite preferido do dia. Se discorda da gente, não tem problema, é sempre importante ter uma segunda opinião aqui no Sexta de Trade, todos os dias trazendo palpites para vocês, mas comentem por que vocês discordam para poder ajudar a galera a ter uma terceira opinião. Também tem link na descrição da BetWinner bônus de até 100% do nosso canal de cortes e do nosso grupo gratuito também, beleza? Vamos falar aqui de Cavs e Thunder, talvez um dos principais jogos da noite hoje, na minha visão. As duas melhores equipes da NBA ao lado do Boston Celtics, deve ser um jogo incrível. Ambas têm uma sequência aí enorme de vitórias e tá todo mundo quente, né? Todo mundo pontuando bem, mas a gente tem o OKC fazendo tudo que eles vêm fazendo, mesmo sem o Chet Holmgren, sem o Caruso em diversos jogos. Então eu acho que o Thunder completinho ainda é o melhor time da NBA hoje, tá? Em relação aos Cavs, talvez seja o meu lado torcedor sendo um pouquinho mais cauteloso na hora de analisar o time, mas para essa partida eu espero que as duas franquias pontuem bem, tá? Geralmente os Cavs em casa, principalmente, eles são um time que se garantem muito no seu ataque, não que eles sejam uma defesa ruim, mas é um time que não vê problema em sofrer de 108 a 110 pontos, porque geralmente eles vêm marcando em torno de 120, e o importante é a vitória. Então vamos aqui de mais de 224,5 pontos totais para essa partida. Com base na seguinte argumentação, estamos falando de dois ataques de um ótimo nível, mais especificamente o melhor ataque da NBA por 100 postos, enquanto que o Oklahoma City Thunder é o oitavo melhor. Só que os Cavs que jogam hoje em casa devem ditar o ritmo dessa partida, ou seja, eles devem fazer o seu ritmo rápido. O sexto mais rápido da NBA, gastando pouco o relógio, mas com isso devolvendo rápido a bola para os seus rivais, gerando muitas posses de bola por minuto dentro da partida. O Oklahoma City Thunder tem um aproveitamento ruim nos rebotes e com isso os Cavs podem conseguir alguns pontos de segunda chance, mas a gente tá falando aqui também de um Cleveland que em relação à eficiência nas bolas de 3 é o melhor time da NBA, em bolas de 3 feitas por jogo é o terceiro, só que como eu acredito que o OKC pode equilibrar esse jogo ou até vencer, então faz muito mais sentido eu acreditar que beleza, os Cavs vão pontuar bem, mas o Thunder minimamente vai estar ali no mesmo ritmo, na mesma pegada, equilibrando o jogo até o final, para poder fazer um jogo bem pontuado, beleza? As principais ausências hoje, mais uma vez, Chet Holmgren e Caruso, do lado do OKC, enquanto que do lado dos Cavs, o Okoro é a principal dúvida, o Sam Merrill também é um bom arremessador de 3, mas ambos são jogadores mais substituíveis, digamos assim. Quando a gente pega aqui os últimos 20 jogos do Cleveland Cavaliers, a gente teve uma média de mais de 231 pontos por partida, o que seria suficiente para esse over que a gente busca hoje, lembrando que essa linha que a gente busca de pelo menos 225 pontos foi superada em 2 dos últimos 3 jogos e também foi superada em 4 dos últimos 6, mesmo sem prorrogação. Beleza? Bom, vamos falar aqui a respeito da próxima partida, na qual a gente também acredita em um over. Indiana encara o Chicago Bulls, duas defesas ruins, dois times que jogam no ritmo alto. Aqui nós não temos bons ataques assim para poder contar, mas a gente tem o Chicago Bulls, que é o segundo time em bolas de 3 por jogo. A gente também está falando de um Bulls, que é o terceiro time que mais arremessa por jogo, o que também é muito interessante. E a gente pode dar uma olhada aqui em relação às estatísticas mais avançadas, onde o Chicago Bulls é, nesse momento da competição, a 7ª pior defesa e o Indiana uma das 10 piores defesas também. Ambos os times jogam num ritmo alto, a gente está falando de o Indiana, que é o 8º time mais rápido da liga, Chicago é o terceiro, então aqui, muito mais contando com a eficiência ofensiva dos times, a gente está contando com a ineficiência defensiva deles e com o número alto de arremessos que podemos ter hoje. O Indiana Pacers é um dos times mais vazados em mano a mano em toda a NBA e a gente tem diversos armadores jogando ali no time do Indiana Pacers que podem produzir bem, armadores, né? Por exemplo, o Zach LaVine é o meu principal para essa partida de hoje, vamos ficar de olho nele, apesar dos rumores de troca do seu nome há muito tempo, ele é um jogador que vem correspondendo bem e mesmo hoje jogando como visitante ele pode produzir contra esse rival que tem um dos piores aproveitamentos em defesa de mano a mano da liga. Eu não confio em defesas ruins, então qualquer time aqui, fosse o Bulls, fosse o Pacers aqui, pagando em torno de 1,40 para baixo, eu acho que valeria mais a pena trabalhar com o handicap positivo do seu adversário. Só que como esse adversário também é um time que se defende mal, como é que eu vou confiar nele também? Então, no fim das contas, entre uma vitória simples de uma franquia e um handicap positivo da outra, eu prefiro o handicap positivo da outra, seja ela qual for. Mas
não necessariamente isso significa que é uma chip segura e interessante para se trabalhar. Beleza? Quando a gente dá uma olhada aqui nos últimos jogos do Indiana Pacers, mais especificamente aqui os últimos 10, eles sofreram 112,9 pontos e fizeram 117,4 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Então o nosso palpite aqui para essa partida vai ser um over na pontuação, só que como a gente está contando acima de tudo com essa velocidade, muito mais do que com eficiência, em algum momento dentro da partida os times vão ter aqueles lapsos de uma sequência ali na qual eles não conseguem pontuar bem. E vai ser a oportunidade perfeita para a gente pegar mais de 230,5 pontos, pagando em torno de 50. Caso você não consiga trabalhar no ao vivo, veja se vale a pena esse acima de 235,5 pontos, com base na nossa análise. A princípio eu acredito que sim, vale a pena, mas é sempre importante ficar de olho para um possível cash out, seja com lucro mínimo ou seja ali com prejuízos mais baixos. Falando aqui a respeito dos últimos jogos do Chicago Bulls, os últimos 20 especificamente, a gente teve mais de 239 pontos nas partidas em que eles se envolveram, o que também é muito interessante, seria uma linha aqui acima do que a gente busca para hoje, e no último encontro entre essas franquias tivemos 255 pontos produzidos naquela oportunidade. Beleza? Bom, pessoal, vamos partir aqui para o próximo jogo, 76ers e Wizards. Aqui nós temos a ausência confirmada já, né, de alguns jogadores bem importantes do lado do 76ers. Eu adoraria trabalhar com over na pontuação deles, porque é o que funciona de forma mais consistente contra os Wizards, mas eles estão com muitos desfalques importantes. Embiid, Paul George, Kyle Lowry, Jared McCain e quem sabe ali o Andre Drummond fazem com que a gente tenha que fazer algumas movimentações e mude a nossa decisão para essa partida. Vamos trabalhar com o jogador, o único jogador que sobrou dentro dessa equipe para produzir bem, um jogador que deve ter volume. Para quem assistiu os jogos sem o Embiid e sem o Paul George, a gente teve ali momentos em que o Maxey era o maior arremessador da liga em relação à quantidade, e eficiência nunca vai estar no nosso alcance. A gente precisa desenhar um cenário no qual a gente acredite que o jogador vai arremessar bastante. Então eu quero pelo menos 30 pontos do Tyrese Maxey. O time pode ficar um pouco previsível hoje, porque é óbvio que ele vai arremessar muito, mas ainda assim é um cenário muito interessante para a gente trabalhar, porque a gente está falando de um Wizards que é o time que mais sofre pontos por jogo, né, para armadores na liga, o segundo que mais cede bola de 3 por jogo também. E eles são um time aqui com aproveitamento muito ruim na hora de defender jogadas de mano a mano, sendo o pior time na hora de defender esse tipo de jogada. Então o Maxey pode produzir bem. A gente vê que diversos armadores que gostam de infiltrar conseguem produzir bem e com facilidade diante de um Wizards, que é uma das piores defesas da NBA. Sofreram 121,4 pontos de média para os seus adversários recentemente. Sofreram pelo menos 126 pontos em 4 dos últimos 6 jogos. E é aí por isso que eu gostaria de trabalhar aqui com na pontuação do 76ers, mas diante de tantos desfalques, o Maxey é a única opção. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui Maxey, last 10 games, né, que seria os últimos 10 jogos, sem o Embiid na escalação. Esse recorte aqui, ele vai estar até um pouco impreciso, tá? Porque a gente está falando aqui de jogos nos quais ele jogou sem o Embiid, mas o Paul George estava, então é meio difícil a gente fechar essa conta. Mas sem o Embiid ele teve 26,2 pontos de média, fez 31 no último jogo sem o Embiid, 40 aqui alguns 4 jogos atrás. Teve uma média interessante durante esse período mais recente, se a gente for fazer esse recorte mais curto para os últimos 4 jogos sem o Embiid. Mas o mais importante é que ele teve alguns jogos aqui com quase 30 arremessos por jogo. Ele fez 31,3 pontos nos últimos 4 jogos sem esse jogador ao seu lado, mas lembrando, hoje ele vai enfrentar a pior defesa dentre esses 4 times aqui que a gente fez esse recorte recente, e uma defesa na qual diversos jogadores da posição dele produziu bem. 9 dos últimos 9 jogadores com características semelhantes à sua e posição, né, que é esse cara que joga de ala armador, mas também é um cestinha, conseguiram ser over contra o Wizards recentemente, o que também é muito positivo. Fechado? Vamos partir aqui para as próximas análises, mas não sem antes pedir para vocês encarecidamente o like. Lembrando que o nosso grupo VIP Contato tá aqui do lado, com vagas limitadas. Chamem lá no WhatsApp e garantam a sua, é apenas R$50, tá? E a gente traz para vocês o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, tips diárias, dicas dos favoritos da noite, as melhores zebras. Ontem, inclusive, a gente indicou a zebra ali do Miami Heat no handicap positivo, bateu com tranquilidade. Tem também os melhores jogos over e under, palpites de jogador, palpites especiais e sempre oportunidades e promoções exclusivas lá no nosso grupo gratuito. Também participem e garantam a sua vaga. O mais importante no nosso projeto do que passar tips para vocês é desenvolver, fazer com que vocês que vão apostar com ou sem a nossa opinião, a gente já sabe disso,
mas pelo menos a gente quer plantar uma sementinha para que na hora de vocês fazerem a sua fezinha, seja de forma consciente, utilizando as melhores ferramentas e sempre municiado de números e estatísticas para suas bets. Vamos falar aqui a respeito de Nets e Pistons e também de Knicks e Raptors, porque aqui a gente propõe uma dupla para vocês, tá? A gente estava falando aqui de um Toronto Raptors que enfrenta o New York Knicks hoje vai ter dificuldades, porque é uma defesa muito vazada e hoje joga fora de casa, mas o New York Knicks, sem o Karl Anthony Towns, e não é porque ele é o maior gênio da história do basquete, apesar dele ser excelente para mim em relação a talento, é o mais talentoso desse time, mas é porque sem o Towns, tem que jogar aquele que para mim é um dos piores jogadores da NBA, pelo menos desses jogadores que tem minuto, tá? Eu não vou considerar esses jogadores assim que estão na liga porque são irmão de jogador famoso, só jogam quando o time tá perdendo de muito, entra ali nos últimos 1 ou 2 minutos para poder fazer uma brincadeirinha. Vai, dos jogadores ali de time reserva para titular, o Jericho Sims para mim é um dos piores jogadores da liga, assim, é inacreditável como quando o pivô do Knicks, há pelo menos uns 2 anos, tá de fora, ele recebe a oportunidade e ele joga o primeiro quarto e depois nunca mais volta porque ele é simplesmente horroroso. Então, eu preciso do Towns em quadra para que o Knicks possa pontuar bem e vencer esse jogo. Mas, no geral, eu gosto de trabalhar com a linha de pontos do Towns, ou pelo menos eu entendo esse como um contexto interessante para isso. E aí, a gente vai aqui no jogo entre Nets e Pistons, lembrando que o Nets joga dentro de casa, o modo reconstrução deles está ativado, eles têm diversos desfalques hoje, mas mesmo com desfalques, eles conseguem dar trabalho para alguns rivais, e o Detroit Pistons, além de estar sem o Jaden Ivey, é aqueles times que, mesmo quando são favoritos, não conseguem vencer com enorme paz, porque é um time que tem dificuldade de fechar jogos. O terceiro e último quarto dele geralmente é ruim. Vamos de handicap de mais 15.5 dos Nets, fechando essa odd em torno de 1,50. Aqui, os Nets só não podem perder de 16 ou mais. Eles podem vencer o jogo ou perder de 15 ou menos, que tá tranquilo, é green. E o Towns tem que fazer pelo menos 21 pontos, é o que eu espero para hoje. Vamos falar primeiro aqui a respeito do Towns, que hoje ele enfrenta uma das piores defesas da NBA. O Toronto sofreu 119,3 pontos de média para os seus rivais. Eles sofreram pelo menos 125 pontos aqui em 5 dos últimos 7 jogos, que é simplesmente absurdo. Inclusive sofreram 139 para o próprio New York Knicks, então o over do Knicks vale a pena se eles estiverem com todo mundo ali à disposição. E a gente está falando aqui de um New York Knicks que entendeu que o Towns é o jogador mais talentoso desse time, não tem jeito. Ele, que conseguiu superar a marca dos 20,5 pontos em 11 dos últimos 15 jogos que fez, vem de uma partida aí contra o Chicago Bulls de 44 pontos, ele foi over em diversas vezes recentemente, e também aqui, 4 dos últimos 6 pivôs, jogadores que jogam na posição dele, enfrentaram o Raptors, foram over, mas lembrando, Cornet, Bitadze, muitos jogadores aqui com um talento muito inferior ao que é o do Karl Anthony Towns. A gente está falando aqui de um Toronto que é um time muito vazado no garrafão e que também é um dos 10 que mais sofrem pontos por jogo para pivôs em toda a liga. Eles têm ali o principal defensor deles de garrafão, o Scottie Barnes, de resto é um time que individualmente falando não tem grandes defensores assim. Quando a gente pega aqui os últimos confrontos diretos, é verdade que o Karl Anthony Towns decepcionou em um deles, mas no outro ele conseguiu se encontrar, né, fazer ali o que era a obrigação dele contra esse Toronto Raptors, marcando 24 e 31 pontos. Recentemente a gente garantiu esse over lá no nosso VIP e ele ficou por muito pouco aqui nessa outra oportunidade, marcando 19 pontos, mas aqui foi na outra temporada. Então, com a camisa dos Knicks, ele conseguiu superar nos últimos 2 jogos consecutivos essa equipe do Toronto vestindo a camisa azul e laranja. Então a gente tem aqui um cenário interessante no qual ele pode produzir bem e no qual os Nets podem equilibrar o jogo. Eu sei, eles estão muito desfalcados, mas isso não foi problema para eles na última partida contra o Indiana e eles encaram hoje um time muito irregular dentro da própria partida. O Detroit Pistons nos últimos 10 jogos, mesmo vivendo o seu melhor momento, e sim, para vitória simples, eles são os favoritos para hoje, não tem jeito. Eles venceram 8 dos últimos 10 jogos, mas eles não cobriram esse handicap contra o Minnesota, Charlotte, Portland, não conseguiram cobrir contra o Orlando Magic, não cobriram também contra o Denver Nuggets, não cobriram contra o Sacramento Kings, Lakers, Phoenix Suns e não cobriram aqui contra o Jazz, claro, porque eles perderam, e nem contra o Miami Heat, ou seja, nos últimos 10 jogos, eles não conseguiram vencer por uma grande margem seus rivais. Eles sofreram 114,6 pontos, fizeram 116,9, mesmo vencendo 80% dessas partidas, ou seja, você vê que tem uma diferença ali na média de pontos do que eles produzem e sofrem, muito curta, suficiente para o Brooklyn Nets, que é um time chato, que gosta ali, e ainda mais em casa, de pelo menos ser competitivo, ficar perto do placar. Eles conseguem fazer isso com muita frequência contra diversos adversários. Eu acredito que eles possam fazer isso mais uma vez.
Para finalizar o nosso vídeo, vamos aqui com algumas rapidinhas de Pelicans e Blazers, Nuggets e Clippers e Bucks e Spurs. Aqui para Pelicans e Blazers a gente tem o Zion que voltou ontem, então eu tenho algumas dúvidas sobre em quem investir. Acredito que se o Zion não jogar, o CJ McCollum é o melhor jogador para hoje, porque ele vem de uma partida muito ruim, com pouco volume, enfrenta sua ex-franquia e um Blazers que é um dos 10 times mais vazados em território triplo da liga. Ele é talvez o melhor arremessador, pelo menos dos que tem volume, desse New Orleans Pelicans, e ele joga numa posição na qual o Portland Trail Blazers sofre bastante, sendo o terceiro mais vazado para alarmadores da liga e o mais vazado em bolas de 3 para jogadores dessa posição, olho no CJ McCollum. O jogo entre Denver e Clippers, os Nuggets jogaram ontem, sofreram muitos pontos dos Celtics, então eles vão ter dificuldade para defender hoje, cansados. E já é um time que vem sendo bem over, só que o Jokic não jogou ontem. Isso fez total diferença para a qualidade ofensiva de jogo do Nuggets. E o próprio Celtics teve que mudar muito seu jogo. Eles exploraram principalmente no primeiro quarto com intensidade ali o Porzingis. Eles nunca fariam isso se o Jokic estivesse em quadra. Então se o Jokic hoje jogar, ele quer dúvida, eu vou trabalhar com o over na pontuação total dessa partida, lembrando que o Jokic sempre arrebenta contra os Clippers, olho nos seus pontos, rebotes, mais assistências, que ele costuma ser brilhante nessa categoria, principalmente porque ele vai ser o único jogador descansado do Denver à disposição. Se ele não jogar, esse over não faz sentido. Eu acredito numa boa pontuação apenas dos Clippers, se eles vierem saudáveis também. Então tudo vai depender do Jokic, porque a gente não tem sequer dúvidas ali do lado do Clippers, beleza? Então o Jokic jogou, olho no pontos rebotes mais assistências do Jokic e olho no over pontuação total da partida. Se o Jokic não jogar, aí é over na pontuação dos Clippers. Vamos ficar de olho no ao vivo para trabalhar isso e encerrar nossa noite com Bucks Spurs, Giannis versus Wembanyama, um jogo que promete demais. Eu acho que o mercado trouxe linhas muito baixas para esse jogo que pode ser bem pontuado. As duas defesas são irregulares, tá? Vem no momento ali ok, mas ofensivamente os dois times estão muito mal, então é um jogo ali para você ficar bem de fora em relação à pontuação. Só que é o seguinte, eu acho que vale um over ali no pré-jogo. Se o primeiro quarto não corresponder, a gente faz o cash out. Vamos tentar trabalhar no ao vivo porque tem potencial pela linha ser baixa. Não necessariamente pelo jogo ter um contexto ideal aqui de ser bem pontuado. Não é um Pacers e Bulls da vida, um Cavs e OKC, por exemplo, um pouquinho mais longe disso, principalmente porque o único jogador confiável para pontuar nos Bucks é o Giannis e o Damian Lillard. Isso que o Lillard volta e meia tá decepcionando também. Enquanto que do outro lado, a gente tem o Wembanyama, mas sinceramente, dos melhores jogadores da liga, o Wembanyama é o que mais me irrita. Não que ele seja ruim, mas é muito arremesso de 3 pra um cara desse tamanho. Um cara simplesmente me incomoda demais. Quando cai é lindo, mas quando não cai você fica, caramba, ele poderia fazer tanta coisa mais fácil e eficiente, que me irrita bastante. Então, vamos ficar de olho aqui nessa partida para encerrar a noite. Espero que tenham gostado dos nossos palpites, das nossas dicas e também da análise que a gente fez jogo a jogo aqui para vocês. Análise exclusiva, tips extras lá no nosso grupo VIP. Chamem no WhatsApp e garantam a sua vaga. Muito obrigado pela sua audiência e falou!